Fala galera, bem-vindo a mais uma aula do canal MedBlog. Aqui você vai ter sempre um assunto novo, com temas relevantes na medicina e sempre aprendendo coisas novas, lembrando que a gente tem conteúdo do básico ao internato. Então, bora lá. Hoje a gente vai ter a nossa primeira discussão de imagem. Essa imagem foi postada na página do Insta. Quem não viu a historinha, quiser ir lá na página no Insta, seguir e acompanhar, essa imagem foi postada lá, ok? Bom, e essa é a nossa imagem da semana. É uma paciente com uma hiponatremia grave, um sódio de 108, e que após a correção, que com sintomas neurológicos, confusão mental e alteração do nível de consciência, que após a correção, o tratamento apresentou piora do quadro neurológico e um exame de imagem, uma ressonância magnética de crânio, que mostrou essas lesões aí na ponte. Então a gente vê aqui, ó, essa lesão bem localizada na ponte. Aqui a gente tem uma ressonância com imagem ponderada em T1, né? Então aqui está a setinha indicando o local da lesão. E aqui uma imagem em T2, também identificando essa hiperintensidade aqui na ponte. Bom, muita gente respondeu, muita gente participou. Aliás, galera, muito obrigado pela participação de vocês. É muito legal ver quando a galera participa. E muita gente acertou o diagnóstico. Aqui a gente tem um quadro bem característico de síndrome de desmielinização osmótica, antigamente chamada de mielinólise pontina. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje dessa síndrome, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Quem já sabe, poder se atualizar. Quem ainda não conhece, aprender. Mas antes, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre noções básicas de ressonância magnética de crânio. Então, a gente tem aqui uma imagem de ressonância magnética e eu sei que muitos acadêmicos de medicina têm dificuldade em entender o que é uma ressonância, quando que eu peço uma ressonância de crânio, né, nosso foco aqui, e como que eu avalio as características básicas de uma ressonância de crânio. Bom, a ressonância de crânio ela tem sido um exame muito utilizado para avaliar a patologia do sistema nervoso central. Por quê? Porque a ressonância magnética ela dá uma boa caracterização tecidual do nosso encéfalo. Ela permite diferenciar substância branca de substância cinzenta. Ela dá uma boa caracterização de sulcos e giros cerebrais. Então, me dá uma boa avaliação anatômica do encéfalo, né? E utilizando protocolos adequados, eu consigo também fazer avaliação funcional, não apenas avaliação anatômica. Então, é um exame largamente utilizado na neurologia, claro, na medicina como no geral, mas na neurologia é muito utilizado, porque consegue me dar uma avaliação anatômica mais precisa do tecido cerebral. Bom, a ressonância magnética, ela produz imagens de cortes finos dos tecidos, né? A ressonância magnética me dá imagens tomográficas, mas utilizando campo magnético e ondas de rádio, né? Então aqui, para a formação da imagem, eu utilizo campo magnético e ondas de radiofrequência. Como que essa imagem é gerada, né? Muita gente tem dificuldade em entender como que eu consigo, através de um campo magnético, produzir uma imagem, aqui no caso, uma imagem cerebral, né? Como que acontece isso? Normalmente, os nossos tecidos eles são compostos por moléculas e essas moléculas possuem prótons. E esses prótons, eles normalmente giram a fim de produzir
pequenos campos magnéticos. Então, esses prótons que estão ali nos nossos tecidos, nas nossas moléculas, né? Eles vão estar produzindo um pequeno campo magnético e esse campo magnético ele está alinhado randomicamente, ou seja, aleatoriamente alinhado. Quando eu jogo um forte campo magnético, que é o que faz o aparelho de ressonância, ele vai jogar um forte campo magnético e esse forte campo magnético vai promover o alinhamento dos eixos desses prótons ao longo do campo magnético. Então, eu jogo um campo magnético e os prótons vão se alinhar com esse campo, certo? Após isso, é aplicado um pulso de radiofrequência. E esse pulso de radiofrequência, ele vai promover um realinhamento momentâneo contra o campo magnético. Então, esses prótons que estão todos alinhados no campo, quando eu jogo uma onda de radiofrequência, eles vão se realinhar contra esse campo, certo? Em um estado que gera alta energia. Depois que esse pulso de radiofrequência passa, pessoal, esses prótons eles vão voltar para a posição inicial. E para voltar, e ao voltar para esse estado inicial, ele libera energia. E essa energia que é liberada quando o próton volta ao seu estado inicial, é essa energia liberada que vai ser captada pela bobina e algoritmos, computadores vão traduzir esses sinais em imagem anatômica. Bom, a forma da onda de pulso, as características dos diferentes tecidos, as densidades de próton dentro desses diferentes tecidos é que vão determinar a intensidade do sinal. Então, se uma imagem é mais cinza, se uma imagem é mais clara, se uma imagem é mais preta, isso tem a ver com esses fatores, com a quantidade de energia liberada, com a densidade de prótons, com a característica desses tecidos, certo? E assim é obtida a imagem. Bom, o radiologista ele consegue controlar as ondas, os rádios de pulso, né? E isso vai determinar como que essa imagem vai ser obtida, ou seja, como que essa imagem vai ser ponderada e como os vários tecidos vão aparecer nessas imagens. Então, daí a gente tem as imagens ponderadas, as principais que eu coloquei aqui são as imagens ponderadas em T1, em FLAIR, em T2, né? No próximo slide, eu tenho essas imagens um pouquinho maior, né? Então, o que eu consigo identificar aqui nessas imagens? Todas são imagens de ressonância magnética, mas com diferentes ponderações. A imagem ponderada em T1, ela é uma imagem mais anatômica, né? Ela, na imagem em T1, a gordura ela é mais clara, ela é mais identificada com uma intensidade maior de sinal, com uma hiperintensidade, ela é mais hiperintensa. E como a mielina ela é composta basicamente de gordura e ela está mais localizada na substância branca, por isso em T1 a substância branca ela fica mais clara. E a substância cinzenta, aqui no córtex cerebral, mais cinza. E o líquor, preto, né? Então, em T1, a gente tem uma substância cinzenta mais cinza, uma substância branca mais branca e um líquor preto. Já na imagem em T2, a gente tem o oposto. É o oposto de T1. A gente tem uma substância branca mais escura, uma substância cinzenta mais clara e o líquor branco. Já no FLAIR, eu tenho uma mistura dos dois, né? Eu tenho uma imagem em T2, mas com supressão do líquor.
O FLAIR ele tem as mesmas características de T2 com relação à substância branca e cinzenta, ou seja, a substância cinzenta, vejam aqui, é mais clara, a substância branca é mais escura, mas o líquor é preto, diferentemente de T2, onde o líquor é branco. Por que essas imagens são geradas dessa forma? Porque isso permite que nós, médicos, radiologistas, sobretudo, avaliem melhor as características das lesões. Imagina você lá com a sua câmera de celular. Você tira uma foto, né? Tirou uma foto lá com a câmera do seu celular. Aí você vai editar, lá tem vários filtros para você editar. Tem um filtro que você vê melhor o seu rosto, tem um filtro que você vê melhor o fundo que está aparecendo lá atrás de você, né? Você consegue focar mais em uma área da foto, mais em outra área da foto. Comparando assim de forma grosseira, é um pouco parecido. Você muda as características. Em uma você vê melhor o parênquima cerebral, na outra você suprime o líquor, e isso vai te permitir avaliar melhor uma lesão, se ela provavelmente é isquêmica, se ela é tumoral, se ela é inflamatória, se ela é desmielinizante, de acordo com essas características. Bom, aqui a gente tem outra imagem para a gente treinar. Vamos lá? Essa primeira imagem aqui que eu estou sinalizando para vocês. O que eu vejo aqui nessa imagem? Eu vejo um líquor preto. Eu vejo uma substância branca, branca. E observem bem aqui, ó, na região temporal, por exemplo, eu vejo uma substância cinzenta, cinzenta. Aqui eu tenho uma imagem ponderada em T1. Bom, essa outra imagem aqui, eu tenho o oposto, ó, reparem bem, substância branca mais escura, substância cinzenta mais clara e o líquor branco. Então, eu tenho aqui uma imagem ponderada em T2. Ok? E essa imagem central, onde eu tenho uma substância branca mais escura, uma substância cinzenta mais clara e o líquor preto, eu tenho uma imagem em FLAIR. Né? Esses são os protocolos básicos de ressonância magnética, T2, T1, FLAIR, né? E isso me ajuda a dar as características, né? Então, aqui nessa imagem central eu tenho um FLAIR, né? Na imagem da direita eu tenho uma sequência em T2 e na imagem à esquerda, essa primeira figura, uma sequência em T1, pessoal. São só essas imagens que a gente consegue gerar na ressonância? Não, a gente tem outras imagens. Eu mostrei aqui algumas, mas ainda tem mais além disso que eu coloquei aqui, tá bom? A gente tem a imagem de difusão, por exemplo. A imagem ponderada em difusão, ela me diz sobre a difusão das moléculas de água no tecido. Então, ela é muito útil para me dizer isquemia. É uma imagem onde aparece mais precocemente uma isquemia cerebral. Então, a detecção precoce de infarto, AVC isquêmico, né, a imagem de difusão me ajuda muito nisso. Detectar doenças de substância branca, diferenciar entre um abscesso e um cisto, né, me dá o estudo de vários tipos de tumores, a imagem de difusão me consegue essas informações. Já a ressonância funcional, ela é utilizada para avaliar a atividade cerebral.
tá? Então, o cérebro ele é mapeado e a alteração da hemoglobina oxigenada, ela pode ser diferenciada e me dá a atividade metabólica do cérebro, tá? Então, através de alterações na hemoglobina oxigenada, eu consigo avaliar a taxa metabólica. Então, é uma ressonância magnética funcional. Já a espectroscopia, ela é muito interessante porque ela fornece informações sobre os metabólitos nos diferentes tecidos, né? Alterações bioquímicas. Essas informações ajudam, por exemplo, a determinar, diferenciar certos tipos de tumores de outras alterações, né? Uma espectroscopia de hipocampo, por exemplo, pode me ajudar no diagnóstico da doença de Alzheimer, pode auxiliar, né? Então, é um exame que vai me dar a espectroscopia, alterações relacionadas à bioquímica cerebral. E a ressonância de perfusão, ela vai me avaliar o fluxo cerebral, né? Então, áreas de isquemia, aumento de vascularização, por exemplo, tumores, né, que são ricamente vascularizados, com a imagem de perfusão eu vou realçar esses tumores, né? E também a imagem de perfusão pode auxiliar muito na realização de biópsia cerebral. Então, essas diferentes, isso daqui é para vocês entenderem como diferentes aquisições podem auxiliar no diagnóstico de doença, né? Bom, inúmeras patologias do sistema nervoso central podem ser diagnosticadas com uma ressonância magnética, desde AVE, epilepsias com alterações estruturais, né? Alterações de hipocampo, né? Um paciente com epilepsia de lobo temporal, você precisa avaliar os hipocampos desse paciente. A ressonância ela me ajuda muito nessa avaliação. Processos infecciosos, inflamatórios, rastreio de neoplasia ou de metástase, doenças desmielinizantes como esclerose múltipla, diagnóstico diferencial das demências, doenças metabólicas, malformações congênitas, né? Doenças vasculares, doenças de hipófise, né? Pacientes com paralisia, com lesão de nervo craniano, você suspeita de causa central, a ressonância ela é muito utilizada, né? As principais limitações estão relacionadas ao tempo, né? O exame às vezes pode ser demorado, em torno de 40, 50 minutos, dependendo do caso. Em algumas situações, por exemplo, um paciente com AVE agudo, ele está na janela terapêutica para realizar a trombólise. A ressonância talvez não é, né, um exame ideal de escolha, porque pode demorar. Nesse caso, a gente prefere utilizar a tomografia como primeira escolha, né? A ressonância é um exame que ainda é pouco disponível. Muitos lugares, muitos hospitais, sobretudo hospitais públicos, não têm a ressonância disponível, né? Se o paciente é muito claustrofóbico, por exemplo, às vezes ele não consegue fazer. Então, muitos pacientes solicitam a ressonância, por exemplo, e eles não conseguem fazer por conta da claustrofobia. Em alguns casos, quando não há possibilidade de outro exame para substituir, a gente precisa até fazer o exame com sedação, né? E contraindicações relacionadas ao aparelho, principalmente paciente com prótese metálica, marca-passo, desfibrilador implantável, corpo estranho metálico, intraocular, né, ou PAF, por exemplo, alguns tipos de implante coclear, né? Se o paciente está fazendo bomba infusora, tem que retirar aquela bomba, remover aquela droga para poder fazer o exame, né? Se tem algum catéter com componente metálico, ou seja, se tem algum fragmento metálico, ele não pode fazer ou tem que retirar. Por exemplo, aparelho dentário, tem que retirar o aparelho antes de realizar o exame, né? E tem contraindicações relacionadas ao uso do contraste. O contraste que a gente utiliza na ressonância é o gadolínio, né? Pacientes nefropatas, em diálise, com histórico de doença renal, que já fizeram algum exame
recente, nas últimas 24 horas, que já foi utilizado o contraste, né, a gente tem que tomar cuidado para ele não fazer uma lesão renal. Além disso, ele tem antecedente de alergia grave, anafilaxia ao gadolínio, aí é uma contraindicação, ok? Bom, falei um pouquinho para vocês sobre o exame de ressonância magnética. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor, né, o que é o exame de ressonância, quando que eu peço uma ressonância de crânio, para que serve uma ressonância de crânio, e quando eu peço uma ressonância, eu vejo lá aquelas várias imagens, né, para que serve aquilo? Né? Então, interessante que a gente saiba como médico avaliar o exame. Né? E a partir de agora, quando você pegar uma ressonância magnética, dá uma olhadinha lá, tenta reconhecer a imagem T1, imagem T2, imagem flare, difusão. Você sabendo reconhecer esses 4 padrões, com certeza o contraste, né? Reconhecer a imagem com contraste. Então, T1, T2, flare, difusão, contraste, você já vai estar conseguindo reconhecer bem as imagens, já vai estar de parabéns. Bom, falando agora um pouquinho do nosso caso, né? Síndrome de desmielinização osmótica. Para quem não conhece ou para quem quer saber um pouquinho mais, a síndrome de desmielinização osmótica era antigamente chamada de mielinólise pontina, né? Essa nomenclatura nova ela foi sugerida por quê? Porque não é só a ponte que pode sofrer lesão por conta da correção rápida do sódio, né? Outras áreas do cérebro também podem sofrer lesão, né? Então, a gente tem a mielinólise pontina, que é quando você tem especificamente a lesão na ponte, como é o caso da questão, mas um nome mais abrangente é síndrome de desmielinização osmótica, né? É uma iatrogenia, pessoal. Então, ela acontece a partir da correção errada do sódio, né? A correção rápida do sódio. E isso gera a lesão cerebral. Essa lesão ela acontece por perda brusca do equilíbrio osmótico do cérebro. A gente sabe que o sódio é o principal íon responsável pela osmolaridade, e a mudança brusca e rápida dos níveis de sódio podem afetar o equilíbrio osmótico do cérebro. E isso gerar gliose, morte de astrócitos, morte de oligodendrócitos, ativação microglial, gerando edema, inflamação cerebral, quebra da barreira hematoencefálica e, por fim, injúria cerebral. O quadro clínico ele tem uma fase inicial que está relacionada às alterações eletrolíticas, que é um quadro de encefalopatia, que é o paciente ficar confuso, com rebaixamento do nível de consciência, certo? Bom, o paciente pode ter melhora transitória conforme você vai corrigindo o sódio do paciente, antes de progredir para as alterações clássicas da síndrome de desmielinização osmótica, que acontecem entre 2 a 6 dias. Caracterizada por envolvimento da ponte, então alterações focais da ponte, então disartria, disfagia, paraparesia ou tetraparesia, alterações de comportamento, distúrbios do movimento, crises convulsivas, letargia, confusão, desorientação, coma, paralisia pseudobulbar, são vários sintomas relacionados à lesão da ponte, mas também envolvimento extrapontino. Então, como eu disse para vocês, não é só a ponte que é acometida aqui, né? Estruturas extrapontinas também podem ser afetadas, levando a alterações psiquiátricas, catatonia, tremor postural, reflexos mioclônicos, até, pessoal, quadros de parkinsonismo e coreotetose, sugerindo lesão de núcleos da base.
Muitos fatores de risco podem estar envolvidos, eu coloquei aqui para vocês alguns. Pacientes com sódio abaixo de 120, hipocalemia associada, uso crônico de álcool, desnutrição, pacientes hepatopatas, hipofosfatemia grave associada, insuficiência renal, diálise, hiperêmese, inclusive hiperêmese gravídica, diabetes mellitus, leucemia, linfoma, né? Queimaduras graves, lúpus eritematoso sistêmico. Então, todos esses pacientes estão com risco aumentado de desenvolver a síndrome de desmielinização osmótica, principalmente pacientes de diálise, hepatopata, com hipocalemia associada, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com esses pacientes, em especial na hora de correção do sódio, porque eles estão com risco maior de desenvolver a síndrome. O diagnóstico é feito com exames de imagem, principalmente a ressonância. Então, é aquele paciente que está com hiponatremia, você corrige de forma muito rápida e ele tem um declínio neurológico. É obrigatório realizar o exame de imagem nessa situação, né? Agora, uma característica importante, uma dica importante que eu trago para vocês. O exame de imagem ele pode estar normal nas primeiras 4 semanas de instalação do quadro. Ou seja, suspeitou, fez o exame, não tem nada, não exclui o diagnóstico, preciso repetir esse exame depois, porque nas 4 primeiras semanas ele pode estar normal. Tratamento, basicamente tratamento de suporte. Então, o paciente evoluiu com Glasgow abaixo de 8, intubação orotraqueal, então medidas de suporte, reabilitação, né, fisioterapia, fono, para acompanhar esse paciente. E a dica principal é a prevenção primária. Como que a gente faz a prevenção primária da SDO? Fazendo a correção de sódio da forma adequada, né? E isso eu vou trazer para vocês aqui nas nossas aulas no canal, tá certo? Estudos avaliam o uso de corticoide, plasmaférese, desmopressina, imunoglobulina no tratamento desses pacientes, alguns apresentando melhora com o uso dessas medicações ou dessas alternativas de tratamento, ok? Mas nada que seja um consenso que deva ser usado corticoide, plasmaférese ou imunoglobulina para esses pacientes. Tá certo, pessoal? Então, a dica é a prevenção primária e o tratamento principal são medidas de suporte. Bom, a gente encerra aqui nossa aulinha de hoje. Então, uma aulinha rápida, objetiva, falando um pouquinho do quadro para vocês, o que interessa para a gente na prática. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem, sigam nossa página no Insta, que a cada semana eu vou trazer uma novidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa aula e até a próxima.